Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos falar sobre o plano cartesiano. Pessoal, então hoje nós vamos começar falando em uma retomada de plano cartesiano, né? Porque depois nós vamos ver distância entre dois pontos e ponto médio e nós precisamos estar retomando o plano cartesiano. Então vamos ver um pouquinho sobre o que é o plano cartesiano, né? Então eu coloquei aqui, gente, que duas retas numeradas perpendiculares. Perpendicular porque elas estão o quê? Formando 4 ângulos de 90 graus, tá? Elas estão deitadas em pé retinhas, né? Formam ângulos de 90 graus. Denominadas eixo, que se interceptam, gente. Interceptar é cortar, que cortam no ponto zero. Aí o ponto zero a gente fala de origem. Aqui onde ele corta, aqui ó, no ponto zero, na origem, né? Divide em 4 regiões, gente. Então, o plano cartesiano ele é dividido em 4 regiões. E a gente fala essas regiões de quadrante, certo? Então, eu coloquei aqui um modelinho de um plano cartesiano. Então, o eixo que a gente fala, gente, esse eixo em pé, ó, o eixo vertical é o eixo Y. Ele é chamado o eixo das ordenadas. E esse eixo aqui, o eixo deitado, que é o eixo horizontal, ele é chamado de X ou eixo das abscissas. Isso não vai mudar nunca quando se fala em plano cartesiano. Então é muito importante no nono ano agora, já está verificando certinho isso, porque vai usar muito no colegial isso aí, tá? O que diz pra gente, em quadrante, né? O que vai falar em quadrante? Olha aqui, gente, quando eu fiz o eixo em pé, vertical, eixo deitado horizontal, eu não dividi isso aqui em 4 partes, ó. Na realidade, a gente dividiu 4 partes em 4 ângulos de 90, ó, tudo ângulo 90 graus aqui, ó. Então, por isso que a gente fala em quadrante. Como é que a gente conta os quadrantes, gente? Quadrante é em sentido anti-horário do relógio. Olha para vocês verem, ó, primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro, quarto, fechou. Então, os quadrantes giram, gente, então, sentido anti-horário, tá bom? É muito importante estar verificando isso. O que significa que a origem, gente? A origem aqui, ó, é onde os eixos foram cortados. Para cima, gente, ó, é como se fosse 2 retas numéricas. Aqui para cima são números positivos. Aqui eu tenho 0, para baixo números negativos. Uma reta numérica vertical. E depois nós temos uma reta numérica horizontal, do eixo 0. Para a direita positivo, do eixo 0 para a esquerda negativo. Então é assim que se forma um plano cartesiano. E vocês vão usar ele sempre desse jeito, tá bom? Aí vamos lá. A representação de um ponto no plano cartesiano é feita por meio de 2 números, chamados de par ordenado x e y. Por que é feito de 2 números, gente? Eu preciso baixar um ponto, eu preciso pegar um número aqui do eixo do x e um do eixo do y. Por que a gente fala que é um par ordenado? Vem na ordem, gente. A ordem primeiro x, eu sempre olho primeiro o que está no eixo deitado, no eixo x, e depois no eixo y. Por isso que fala aqui, gente, que é par, ó, ordenado. Então obedece uma ordem. Primeiro eu sempre vou ter x, ó, e depois em segundo lugar sempre vou ter y. É assim que a gente olha. Aí eu disse assim, observe a representação dos seguintes par ordenados. Então eu coloquei aqui, gente, porque pra gente fazendo aqui fica meio difícil, então eu já até montei só para mostrar para você. Então veja só, o que é o ponto A meu? Meu ponto A eu coloquei ele aqui. Por que eu coloquei ele aqui? Então eu vou explicar para vocês, ó. O x meu é 2 e o y é 3. Então, olha aqui, gente, o eixo do x é o deitado. Onde que eu tenho 2? Aqui, tá? E o eixo em pé, ó, o y. Tenho aqui, ó. Como que eu faço para achar o ponto? Ó, gente, pontilhou no 2, ó, pontilhou na reta do 3. Olha onde houve o quê?
onde houve a intersecção, ó, se eu fizer essa reta de fora a fora, ó, onde se cruzou as retas, tá? O ponto tá aí. Vamos para o nosso ponto B. Menos 2, gente. Sempre olha no X primeiro. Então, se o meu eixo X é esse, o negativo tá lá. Olha o menos 2, gente. Menos 2 subindo. Olha onde eu tenho o meu Y, gente, ó. No 5, ó o Y aqui. Então, o que eu faço, ó? Cruzou, olha aqui, gente, se eu continuar. É onde houve o cruzamento das linhas, tá? O cruzamento das linhas. Então, meu ponto B. Vamos lá para o nosso C. Gente, X negativo e Y também negativo. Onde eu tenho X negativo? Olha aqui, gente, o eixo do X, menos 3. Onde eu tenho o negativo do Y? Aqui 2, olha aqui, gente. Então, olha porque o C, ó, olha se eu continuar. Olha aqui, no cruzamento. Cruzou as duas linhas ali que está o ponto, certo? Vamos lá para ver o nosso ponto D. Olha lá, o 3 e o menos 4. Olha aqui, ele é o X, é o 3. Menos 4 é Y. Então, onde que eu tenho 3? No X. Vamos lá. Cadê o ponto D? Pulei, não fiz o ponto D? Fiz, né? Aqui, eu tenho aqui o 3, que é o X. E o menos 4 tá aqui. Olha aqui, gente, ó. Olha onde cruzou, tá? Tá ali o ponto D. Vamos ver o nosso ponto E? O X é 5, o Y é 0. Gente, se o Y é 0, ó, tem que tomar cuidado, porque onde vai estar o ponto, então? Vamos procurar o eixo no eixo X. 5 tá aqui. E o nosso Y, vão subir, vão descer ou vão ficar parados? Se ele é 0, o que nós vamos fazer? Nós vamos ficar parados, nem vai subir, nem vai descer. Né? Vocês viram? Porque é justamente em cima do eixo, tá? Quando um dos pontos é 0, tá lá no outro, ó. Quem é 0 para mim? O Y. Onde o ponto tá? No X. Vamos ver esse agora? O F, menos 4 e 0. Também, ó. X é menos 4. O Y é 0. Então, onde eu tenho menos 4, gente? Eu tenho menos 4 no eixo deitado aqui. E o X, vou subir, vou descer ou vou ficar no mesmo lugar? Ficar no mesmo lugar, né? Então, ó, exatamente em cima do eixo, tá bom? Olha esse G. Eu fiz questão de colocar esses 4 pontinhos aqui para vocês estarem observando. Olha o G. Gente, quem que é agora 0? É o X. E o Y é menos 3. Então, vamos lá. Eixo 0 para mim tá aqui. Então, vou ter que correr o Y, o eixo. Onde que eu vou correr se o 0 tá aqui do X? É menos 3, ó. Desceu. Está justamente ali, ó. Eu não tinha aqui para lugar nenhum. O 0, ó, eu tava no eixo, em cima do eixo, tá? Não ia correr. Então, quando o X for 0, o ponto está em cima do eixo Y. Quando o Y for 0, olha lá, o ponto está em cima do eixo X. Observe esse último aqui. X e Y. Olha aqui, o X é 0. Se o X é 0, eu não vou parar aqui e vou verificar o que eu faço com o Y. Ele é 2. Olha lá, vou subir ou vou descer? Ó, vou subir. Está justamente aqui, certo? Então, gente, colocar pontos no plano cartesiano é isso. Eu tenho que obedecer regras do quê? De pares ordenado. Ó, sempre primeiro o X, depois o Y. Não posso mudar. Essa ordem aqui eu não posso mudar. Tá bom? Continuando agora, então, gente, a distância entre dois pontos e o ponto médio do segmento. Então, vamos lá. Ó, medida de um segmento de reta AC. Para mim ter um segmento, uma reta, eu vou ter um ponto e um determinado segmento, tamanho, 1 centímetro, 2 centímetros, 1 metro, e um outro ponto. Então, eu preciso de um XY aqui e um XY aqui para me determinar o ponto, se for no plano cartesiano. Então, vamos lá para a gente observar como ficaria o segmento. O que é um segmento de reta? O que é distância de dois pontos? É um pedacinho de reta, tá?
Então vamos lá, aqui eu citei alguns pedacinhos de reta no plano cartesiano. Eu coloquei o plano cartesiano aqui, ó, vocês podem observar que é sempre o mesmo modelo, tá? E coloquei aqui o pontinho A. Meu ponto A é 2 para o X e 5 para o Y. Olha o meu pontinho A, ó, 2 aqui para o X, eu soube porque eu tenho, ó, aqui, cruzou aqui, o meu A tá ali, certo? Aí depois, para mim fazer esse segmento que eu quero, esse pedacinho de reta, eu vou precisar o ponto B2, eu quis ele menos 2 e 2. Olha lá, primeiro olhando o eixo das abscissas, o eixo deitado, né, o X, menos 2. Aí vou para o eixo das ordenadas, o eixo em pé, 2. Ó, menos 2 com 2, meu B está aqui. Eu traço, tenho meu segmento de reta AB, ou seja, a distância de 2 pontos, a distância entre A e B, certo? Eu fiz mais alguns modelinhos para vocês observarem. Eu tenho meu ponto C, onde que eu vou achar meu ponto C para mim começar a achar meu segmento de reta? Ele é 1 para X e 1 para Y. Então vamos lá. Eu tenho 1 para X aqui, 1 para Y aqui, ó, X deitado, Y em pé. Tracei onde é o cruzamento da reta, gente, ó, o ponto C tá ali. É onde cruza os dois. E depois eu tenho o ponto D, 5 e 1, para mim pegar e continuar com esse segmento, para mim achar esse segmento. Onde eu tenho 5, eixo deitado aqui. Onde eu tenho 1 tá aqui, ó, traço, ó, onde foi que houve a intersecção, ou seja, onde eles se cruzaram. Eles se cruzaram exatamente aqui, ó, tá vendo? Tá? Então, tracei a reta, nesse pedacinho se tornou um segmento de reta. Esse pedacinho, quando eu tenho um pedacinho interceptado por 2 pontos, né? Esse pedaço a gente fala que é um pedacinho da reta, chama segmento de reta, tá? Aí eu peguei mais um ponto aqui, o E e o F, vamos lá, 2 pontinhos para formar um segmento de reta. O E, 0, 0. Olha lá, gente, se é 0, 0, eu estou aqui na origem. Então, o ponto está exatamente onde os dois eixos se cruzam, certo? 0, 0. Peguei o F, 3 e menos 3, gente. Então, eu vou sempre olhando o eixo das abscissas deitado. 3, vou para o outro eixo. O outro eixo, esse 3 não está aqui, ó. Onde cruzou? Um passou para cá, outro passou para cá, cruzou aqui. O meu ponto F. Então, risquei a distância entre 2 pontos. Então, um pedacinho aí que chama segmento, certo? E um último ponto aqui para fixar mais, o G, 4 para o X, 2 para o Y. Olha lá, ó. Sempre primeiro o X, depois o Y. 4 para o X. Então, vamos lá. Eu tenho 4 aqui, certo? E 2 para o Y. Subir, olha lá. 4 e 2. Olha onde eles cruzaram. Cruzaram aqui, ponto G. E o 4 e menos 3. Gente, então vamos lá. 4 está aqui. Menos 3 está aqui, ó. Desço o 4. Venho, cruzou aqui, certo? O H, risquei. Então aqui eu tenho o segmento, ou seja, a distância entre 2 pontos. De A até B. De C e D. De E e F. E de G e H. Então, eu coloquei esses 4 pontos, 4 segmentos para vocês verem como é que a gente coloca num plano cartesiano, né? Aí depois, nós vamos ver o que vai ser, então, a média, né? Ponto médio, a média desse, a minha medida do meio do segmento, onde está a metade desse segmento. Onde será que eu tenho a metade, né? Então, vamos lá. Ponto médio e aplicações. O que vai ser o ponto médio, então, gente? Olha só que interessante, a hora que a gente pega a média da soma das duas abscissas, determina a abscissa do ponto médio. Então, o que eu faço? Eu pego e somo as duas abscissas, divido por 2, vou ter a abscissa do meu ponto médio. E depois, como é que eu vou ter o ordenado do meu ponto médio? A média da soma das duas ordenadas, mesma coisa. Eu pego meus 2 y, pontos onde foi os y, né, que eu achei no y, e somo e divido por 2. Por que eu somo e divido por 2? Porque eu estou trabalhando com 2 pontos. Média é a quantidade que eu somo. Não somei 2? Então, eu divido por 2. Se eu tivesse somado 10, dividiria por 10. Aqui é a média entre 2 pontos, né? 2 abscissas, 2 ordenadas vai dar um ponto médio, né? Então, vamos lá.
exemplificando isso aqui, então, que eu falei, ó, que o ponto médio, então, é a média, ó, para achar o ponto médio na abscissa, é a média das duas abscissas, para achar o ponto médio da ordenada, vai ser a média das duas ordenadas. Se eu tenho um ponto, onde ele é x, ele é no x1 e no y1, então, tá aqui meu ponto C. E eu tenho o D, que ele é 5 no x, y, ele é 1. Tá aqui meu ponto D. Então, eu tenho um segmento de reta aqui. Eu tenho o quê? Uma distância entre dois pontos. Ó, aqui é o ponto C, aqui é o ponto D. Como é que eu vou fazer para achar a metade? Onde que está a metade dele? Vai estar mais para cá, mais para cá? Então, vamos lá. O que a gente faz? A gente pega os x, ó. Meus x não são esses? 1 mais 5. Não somei eles? 2? Deu 6. Se eu somei 2, eu divido por quanto? Por 2. Ó, achei a abscissa do meu ponto médio, tá? O que eu faço depois? Pego os y, gente. 1 mais 1, ó, o y, 1 mais 1, 2. Eu não somei dois y, né? Duas ordenadas? Divido por 2. 2 dividido por 2 dá 1. Olha aqui. Esse aqui vai ser quem? O meu x. Esse aqui vai ser quem? O meu y. Então, qual que é o ponto médio, ó? O ponto médio desse ponto aqui que eu tinha citado como exemplo. Ó, que como a gente lê isso aqui? O segmento CD, ou seja, esse pedaço, tem como ponto médio quem? 3 e 1. Olha aqui, gente. 3 e 1. Soma as abscissas e divide por 2. Soma as ordenadas e divide por 2. Pronto, achou o ponto médio. Não precisa de muito sacrifício, né? Certo, gente? Então, isso aqui é a teoria. Vou passar uma atividade para vocês verem como que a gente trabalha isso na prática. Pessoal, então agora nós vamos para uma atividade, né? Observe a figura no plano cartesiano. Vamos lá. Nós temos uma figura aqui, né? No caso, é um trapézio, né? E aí pergunta pra gente, verifique o ponto médio de cada segmento dos lados desse trapézio. Então, vamos lá. O que nós temos que verificar? De A a B, achar o ponto médio aqui. De B a C. De C a D. E de D a A. Nós vamos verificar esses pontos médios, tá? Para achar o ponto médio aqui. Vamos fazer o quê? Somar as abscissas. Ó, quais são nossas abscissas? 4 mais 2. Somar nossas abscissas, dividir por 2. 4 mais 2, 6. Vai me dar 3. Somar agora nossas ordenadas. 0 mais 4. 0 mais 4 igual a 4. Dividido por 2, nós temos 2. 4 dividido por 2. Então, eu tenho como ponto médio 3 e 2. Então, vamos lá ver. Será que o nosso ponto médio vai ser esse mesmo? 3 para x. 3 para x. Vamos subir. E vamos aqui, né? Mais ou menos, porque eu não estou quadriculado. Aqui, ó. Mais ou menos nosso ponto médio está aqui. Certinho aqui, tá? Então, é isso aí. Vamos lá ver, então, agora de B a C, nosso ponto médio. O ponto médio aqui, no caso desse trapézio, né, ele foi colocado, vocês estão vendo que ele está praticamente no meio do eixo aí, né? Então, não é muito difícil, dá até para ver, né, sem fazer conta. Mas vamos lá. Somando as abscissas, tenho 2 mais menos 2. O que vai me dar? Vai me dar 0. Dividido por 2, 0. Aqui, 4 mais 4. 4 mais 4 eu tenho 8. Dividido por 2 vai me dar 4. Então, tá lá. Minha abscissa é 0 e a minha ordenada é 4. Vamos ver se é isso mesmo? Minha abscissa tá aqui. Eu tô girando no eixo, estou aqui no eixo, ó, 4. O ponto tá justamente aqui, ó. Então, aqui está nosso ponto médio. Certo? Vamos ver pro CD agora. Esse pedacinho. Vamos lá. Mesma coisa aqui. Somando as nossas abscissas. Menos 2.
mais menos 4, devo 2, mais com menos dá menos, devo 2 e devo 4, devo 6. Devo 6 dividido por 2 vai me dar menos 3, porque 6 dividido por 2 dá 3, e aqui já é jogo de sinal, né? Não é mais tem e devo. Então, negativo positivo dá negativo. Agora vamos para nossas y. 4 mais 0 vai me dar 4, dividido por 2 vai me dar 2. Será que eu tenho menos 3 e 2? Vamos lá? Menos 3 nosso está aqui. Então, vamos subir o menos 3. Tchan, 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 tchan. E onde está o 2? O 2 está aqui? Mais ou menos, né, gente? Aqui. Vai estar mais ou menos aqui, né? Então, tchan. Olha lá. Certo? Ponto médio é isso aí, tá? E depois nós vamos pegar o ponto médio agora de D a A. Só da gente ver, a gente sabe que o ponto médio está aqui, né? Então, vamos ver se realmente é isso. Somando as nossas abscissas. Menos 4 mais 4. Tenho 0. Dividido por 2 me dá 0. 0 mais 0. Tenho 0. Dividido por 2 me dá 0. Então, justamente, nossa abscissa está aqui o ponto médio, ó. No 0, 0. Certo? Tudo bem, pessoal? É fácil para observar esse tipo de coisa. Se tivesse tudo quadriculadinho, lá bonitinho, era só olhar também o quadriculado, né? Ficava fácil também. Quando nós não temos quadriculado, nós temos que apelar para os pontos, né? E depois da nossa atividade B, fala assim, calcule a área dessa figura. Gente, essa figura é o quê? Um trapézio. A área de um trapézio, então, nós temos que a área do trapézio é a seguinte, ó. É a base maior dele, que é essa daqui, ó. Mais a base menor, que é essa daqui, vezes a altura, ó. A altura do nosso trapézio, a altura não é isso aqui não, a altura é aqui, né? Na reta aqui. Isso tudo dividido por 2, tá? Então, a área do trapézio vai ser o quê? O que é a nossa base maior? Só nós contarmos aqui, dá para saber. 1, 2, 3, 4. Até que nós temos 4. Até que nós temos 4, então são 8. Mais, o que é a nossa base menor? Temos 2, 2. Dá para ver que a nossa base menor é 4. E a nossa altura? Quanto vai ser a nossa altura? Ó, só contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Nossa altura também é 4. Isso dividido por 2. A área do nosso trapézio, então, vai ser 8 e 4, 12. 12 vezes 4 dividido por 2. Vamos lá, 12 dividido por 12 vezes 4, 48. Dividido por 2, vai me dar 24. Então, a área do nosso trapézio é 24 unidades ao quadrado, que a gente não tem a unidade, não tem se é metro, se é centímetro, se é decímetro, 24 unidades ao quadrado. Tudo bem, gente? Essa matéria é tranquila, né? Mas é muito importante para dar sequência aos estudos, tá bom? Capricho, presta atenção. Nós vamos ter mais atividades depois dessa aula para você estar desenvolvendo. Fiquem com Deus.